Fala galera, beleza? Aqui é o Joab do canal O Vasco é Nosso Papo e vim trocar ideia com vocês, falar um pouco de Vascão da Gama, tudo o que acontece, comentar em cima das notícias e de minha opinião e ponto de vista como torcedor. Mas antes de entrar no assunto, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho e ajude esse canal a crescer cada dia mais e alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu, gente! Então, hoje eu vim debater um tema com vocês sobre a quantidade de volantes hoje que o Vasco tem e quem será o titular e quem será o reserva imediato. Hoje a gente tem Jair, Thiago Mendes, Cocão, Paulinho, Hugo Moura, Esforço e Tietê. São 7 jogadores, para o meu entendimento, 5 vagas. 2 no time titular e 3 na reserva, né? Sendo que 2 reserva imediato. Os 2 titulares a gente sabe quem é hoje. Hugo Moura e Tietê. Os 2 reservas imediato seria Jair e Matheus Cocão ou Jair e Sforza, né? E o Thiago Mendes agora chegando. Tudo indica que no futuro o Thiago Mendes ganhará a vaga do Hugo Moura. Acho que o Hugo Moura está bem. Teve seus momentos ruins no Vasco, como qualquer outro jogador tem, mas eu acho que ele é um jogador que agrega muito, muito mesmo. Ajudou muito e ajuda ainda muito o Vasco. Eu acho que ainda vai vir ajudar no futuro. Até porque o Vasco tem muitas frentes esse ano para disputar. Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. Então, a gente vai precisar de gente, a gente vai precisar de jogadores. Mas eu acho que é muita gente para pouca vaga. Principalmente se tratando um exemplo do Jair. O Jair tem um salário alto, é um jogador que já tem uma idade, é um jogador que não tem dinâmica, tem bom passe, tem posicionamento, faz seus gols, mas não tem velocidade, que é o que o futebol hoje pede. O futebol hoje pede velocidade. E tanto o Jair quanto o Sforza a gente esbarra nisso, na limitação física deles. E o que estranha mais é o Sforza, porque o Sforza é um jogador novo, mas é a característica dele humana, né? Ele não consegue ter velocidade. Com o passe que ele tem, se ele tem velocidade, ele seria um excelente jogador de meio de campo. Mesmo que ele pecasse um pouco na marcação, as outras valências dele de velocidade e passe compensaria. E a gente poderia botar outro jogador para compensar essa falta de valência dele ali no meio de campo. Só que não é o caso, eu acho que ele marca mal. Dá muito passe sim certo, mas em diagonal, para a esquerda, para a direita, sem objetividade, diferente do Jair. Só que o Jair esbarra com problema salarial. Eu acho que o Jair ganha muito para ficar no banco. Eu acho que um jogador, para ficar no banco, tem que ser até 500 mil. 450, 400 mil. Não é o caso do Jair. O Jair ganha praticamente o dobro disso. Aí a gente tem o Paulinho. Seria o substituto imediato do Tietê. Só que o Paulinho vem de lesão e não consegue desempenhar. E a renovação dele está chegando. Será que vale a pena renovar? Será que não é melhor esperar? Eu prefiro arriscar esperar. Porque eu prefiro pagar um pouco mais inflacionado, mas o Paulinho arrebentando, do que pagar agora, fazer um contrato longo e ele continuar daqui a 1 ano e meio sem desempenhar. Então eu acho que vale o risco esperar. Mas é um jogador com característica de bate, volta, marca, ataca, cai, ocupa todos os lados do campo, que eu acho que é uma característica que o Vasco tem que manter no elenco, né? Já o Tietê é indiscutível. O Tietê é titular absoluto. Tudo indica que vai ser ele e o Thiago Mendes. Vai ser uma boa dupla de volante, protegendo ali os zagueiros e saindo bem para encostar no Felipe Coutinho e na galera lá da frente. Eu acho que hoje a gente tem uma dor de cabeça até boa. A dor de cabeça é algumas renovações. E entra no caso agora também, gente, do Matheus Cocão. Eu acho que o Matheus Cocão ele já deu, ele já bateu no teto. Eu acho que está na hora do Vasco fazer dinheiro. Fazer dinheiro vendendo ele, emprestando ele, oferecendo ele talvez para o Atlético Paranaense, para o Cuiabá, para o Fortaleza. Talvez ele seja um jogador interessante para esse clube. Não tem um custo alto, o Vasco consegue ganhar um dinheiro em cima, foi bom pelos serviços prestados. Diferente do Sforza, que eu acredito que o Vasco já perdeu dinheiro. Só que a gente não pode perder dinheiro com ele na mesma situação do Capasso. Eu não sei quanto o Vasco deu para trazer o Sforza, mas que tenha dado 10 mil, aceita 4, mesmo de forma parcelada, mas receba esse dinheiro e se livre do salário dele. Porque a gente viu o filme do Capasso. O Capasso veio, não jogou, foi emprestado,
para o Olímpia do Paraguai, ficou lá um ano, o Vasco arcando com a metade do salário, voltou, não foi vendido, voltou para o Olímpia de graça e o Vasco perdeu dinheiro a rodo. Então acho que não dá para chegar nesse ponto. Eu acho que o Sforza tem mercado. Agora, aceitar que já perdeu dinheiro faz parte. A gente perde dinheiro em muitos jogadores que a gente traz e não joga. Lucas Oliveira é um. Ou acha que o Vasco não está perdendo dinheiro com esse jogador, tem que pagar salário. Né? Então, pro lugar do Cocão, eu trazia o Barros, que está no América, que é do Vasco, que para mim não jogou mal quando estava na época do Barbieri, que foi aquele carioca. Achei que ele não desempenhou mal. Hoje é um jogador até importante no América. Pro que ganha, pro que vale, é melhor a gente ganhar dinheiro no Cocão, trazer o Barros, correr o risco do time estar certo, o Diniz melhorar ele e a gente também poder fazer dinheiro com ele. Agora, alguns a gente tem que aceitar que perdeu dinheiro, que é o caso do Sforza, fazer dinheiro no caso do Cocão, pagar para ver no caso do Paulinho e final do ano, tchau Jair. Valeu também pelo serviço prestado, foi bom enquanto durou, porque para mim é um jogador que já não precisa mais a gente ter, pelo salário, pela idade, pela dinâmica. E mesmo se o Diniz sair, eu acredito que o Vasco ainda vai querer um futebol agressivo, de velocidade, o Jair já não faz parte disso. Ah, mas ele é um jogador que cadencia o jogo. Jogadores inteligentes que têm velocidade também sabem a hora de atrasar o jogo, deixar o jogo mais lento. E a gente precisa de jogadores velozes e inteligentes. Para quando precisar atrasar o jogo, saber, mas ter a qualidade do passe. O Hugo Moura, eu acho que o Vasco tem que manter, é importante. A gente tem muita frente para disputar esse ano. Tem um brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana. Acredito muito no título da Sul-Americana. Eu acho que se o Vasco ganhar o jogo do Del Valle, vai dar um salto muito grande para as finais, sim, né? Porque vai pegar outro time ruim aí, que ninguém conhece, esqueci até o nome. E depois ali a Sul-Americana, a gente sabe que é fácil. Campeonatos internacionais que se tornam difíceis é quando a gente encontra outro brasileiro. Porque hoje o Boca Juniors já não está mais o que está, o River Plate já não está mais o que está, o Racing também não está. Ah, pode ter mais qualidade que a gente? Pode. Mas não é aquele bicho-papão que antigamente, se a gente cruzasse com ele, falava, ferrou, saiu. Não é o caso. Né? E o Mundial de Clubes está provando aí. O próprio Fluminense, que a gente cansa de ganhar, empata jogo, ganha na gente, sabe lá Deus como, está jogando bem o Mundial. Então é o nível de enfrentamento que a gente tem. Então a gente também tem que ver, pô, se a gente perde, dando dificuldade a esses caras, que a gente também ganha e ganha muito deles, será que a gente essa porcaria toda no cenário sul-americano? Talvez no brasileiro a gente esteja embaixo mesmo. Mas qual time sul-americano está muito abaixo dos brasileiros? Então também é para se pensar. Talvez o meio de tabela do Brasil ganhe essa sul-americana, que é o nosso caso. Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Fique com Deus. Se inscreva no canal, dá uma força pro amigo. Valeu, tamo junto.